Fala pessoal. Boa noite para vocês. Vamos falar aí do Atlético e Juventude do Uruguai. Pelo amor de Deus, não pula esse vídeo não. Deixa o like, se inscreve no canal porque eu já tô puto da minha vida porque o Atlético já empatou. Eu gravei um vídeo agora para poder divulgar aí para vocês aí, fazer análise do jogo e tudo mais. Quando eu termino o vídeo, esse danadinho aqui não tinha gravado nada. Estou gravando tudo de novo e eu faço questão de gravar tudo de novo, porque é difícil, mas a gente vai conseguir. Então deixa o like aí e vamos falar de Galo, porque, pelo amor de Deus, que jogo horroroso do Atlético. Que jogo tenebroso do Atlético. E, mais uma vez, para mim, o culpado é o Barba. Por que, Ítalo? O Barba é culpado. Porque não tem cabimento você colocar três zagueiros para jogar contra o Juventude do Uruguai. Vocês podem concordar comigo. Eu acredito que a maioria das pessoas vão concordar. Gente, eu não tenho praticamente nada para falar em si desse jogo, porque o Atlético foi o tempo todo na defensiva. O tempo todo dependendo do Alaminda, né, surgiu uma oportunidade para ele tirar o time ali de trás. Tanto que quando o Barba tira o Alaminda e o Cassierra, o time acaba. Porque entrou o Scarpa, não faz nada. Entrou o Dudu, não fez nada. Entrou o Renier, pelo amor de Deus, limitadíssimo. Então, acabou, matou o time, porque não tinha saída em velocidade, porque o Dudu não conseguiu fazer isso, que era o Minda que fazia. O Everson, o Lianco, o zagueiro quebrava a bola para frente. Não tinha ninguém para poder fazer, né, o pivô, porque tiraram o Cassier e colocaram o Renier, ele não ganhou uma bola, né? Vamos falar dele daqui a pouco. Então, assim, limitado, né? O time ficou limitado pela o que o Barba armou, né? Armou o time horrorosamente, né? E deu no que deu. Deu no que deu. Então, assim, gente, para mim, na minha opinião, a gente precisa de cobrar o Barba. Para começar, agora precisa já de fazer essa cobrança em cima do Barba. Porque, assim, na minha concepção, o Barba tá perdido. O Barba tá perdido. O Barba não consegue escalar esse time, não consegue montar uma estratégia inteligente para poder esse time jogar. Jogou, mas montou uma estratégia que jogou contra o Cruzeiro. Gente, clássico. Gente, é clássico. Acorda. Acorda. Tá? Porque se a gente ficar iludido com o jogo do Cruzeiro, daqui a 3 jogos vai perder um atrás do outro, a gente vai estar acabando de novo. Então esquece o clássico, porque clássico não tem favorito, independente de qualquer coisa, porque é outra energia e volta para a vida real. Gente, o Barba tá perdido no Atlético. O Barba, ele tá perdido, ele não consegue, você não vê uma jogada trabalhada, você não vê um jogador que ele faz uma triangulação diferente, você não vê. É um time que ele... O que ele tá falando? Fica aí atrás, tomando bola, tomando pressão. Se dá um escape, sai com o Cassierra, sai com um Alaminda e tenta fazer alguma coisa. Foi o que eu vi. Foi o que eu vi. E isso é um absurdo. Porque o Atlético, gente, é 10, é 20, é 30, 50 vezes mais time do que o Juventude do Uruguai. Entende? Então, assim, não tem explicação e não tem cabimento o Barba ter montado esse time para sofrer tanta pressão igual sofreu. Ficou o jogo todo sofrendo pressão. Então, assim, a gente precisa já começar a cobrar do Barba o que ele está pensando desse time, de cada jogador, o que está acontecendo, porque ele não está conseguindo encaixar. Então, na minha opinião, jogo horroroso, um jogo apático, um jogo, né, preguiçoso do time do Atlético, principalmente ali do meio de campo para frente, nada aconteceu, né? Então, assim, você vê que os gols, 2 gols de bola parada ali, que no acaso aconteceu, né? O Galo achou esses 2 gols, mas o Galo não produziu para fazer 2 gols. Então, na minha opinião, o resultado é até justo pelo que o Atlético propôs a fazer dentro do jogo, sabe? Então parecia que estava jogando fora contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, e era o Juventude do Uruguai. Então, torcedor, nós precisamos começar a cobrar pressão em cima do Barba, pressão em cima da diretoria, porque é só assim que a gente precisa
para eles poderem fazer algo diferente. É o quê? É o Barba começar a entender o que ele precisa de fazer nesse elenco? Se achar, porque está perdido. Ou a diretoria conversar com o Barba e ver se realmente é interessante continuar com o Barba ou tirá-lo. Porque a gente tem aí o Felipe Luiz, está desempregado, tem o Dorival, está desempregado, são grandes treinadores brasileiros. E eu apoio treinador brasileiro. O Barba conversa um monte de coisa na entrevista. Eu não entendo nada. Eu nem vejo coletiva de entrevista do atleta, do Barba. Eu vejo algumas coisas depois, assim, que são interessantes. Às vezes, tem vezes que eu boto lá e boto até tradutor, porque eu não consigo entender o que ele fala. Então, para mim, o Atlético, eu tô batendo nessa tecla de técnico argentino. Para mim, técnico argentino, a maioria são fracos, fraquíssimos. Então, assim, para mim, poderia já conversar com o Barba, se realmente for para ele ficar, ele precisa de entregar resultado e mais rápido possível. O Atlético precisa, no mínimo, de 3 vitórias seguidas. O Atlético não consegue. O Atlético não consegue fazer 3 vitórias seguidas. Nem jogando um jogo horroroso num brasileiro com um time ruim e outro jogo na Sul-Americana não consegue ganhar 2 vezes seguidas. Nem 2 sequer. Então, assim, é um absurdo. Um time com o elenco que o Atlético tem, era para ganhar. Era para ganhar. Hoje, era para ganhar. Não tinha. Eu postei um vídeo, eu falei 3-0, porque eu tava confiante, tava tranquilo. O time tava com, né, saldo clássico, com energia lá em cima, né, com confiança. E mostrou esse futebol horroroso e ridículo que a gente viu hoje. Então, assim, eu nem tenho que falar muito assim dos jogadores, eu vou falar de alguns específicos. Mas da maioria, não tem que falar. Para mim foi montagem do esquema que o Barba fez hoje que prejudicou o Atlético a empatar com o Juventude. E agora a gente vai falar um pouquinho dos jogadores, né, que estão fazendo um pouco mole. Então, para mim, que estão fazendo um pouco mole, 2. Dudu e Scarpa. Gente, o Scarpa não entrega mais, né? Tá claro isso. O Scarpa, ele tá numa preguiça. Eu acho que o Scarpa, ele não quer, sabe? Ele não quer mais jogar no Atlético, ele não quer mais estar, mas ele tá muito incomodado. Então, e não tem ninguém na diretoria pra... Ei, meu filho, você vai jogar? Você não vai? O que você quer da sua vida? Né? Então, precisa de ter alguém dentro da diretoria para poder cobrar o Scarpa ou então já começar um acordo realmente para o Scarpa poder sair, porque não dá para ficar com o jogador da grandeza do Scarpa, com o Scarpa custa, e para ficar entrando 15 para jogar 15 minutos no segundo tempo com essa displicência, com essa moleza, com essa preguiça. Toda bola que ele pega, ele quer chutar pro gol, ele não toca. Então, assim, tá preguiçoso. E o Dudu, mesma coisa. O Dudu não conseguiu chutar dar um chute no gol, gente. O Dudu não conseguiu fazer uma jogada. O Dudu, tipo assim, perdido. O Renier, limitadíssimo. O Renier, acho que ele não tem nem coisa. Eu não posso nem falar de cobrar o Renier, porque o Renier é limitado. O Renier não consegue dominar uma bola. Depois que ele saiu, o Barba queria que ele fizesse o papel do Cassierra. Mais uma vez mostra que o Barba não tem visão, porque o Ranier, ele não tem qualidade. Nem com a bola no pé ele tem qualidade. Imagina disputando uma bola no alto, ele não ganhou nenhuma. Ele não ganhou uma bola, gente, no alto. Então, assim, limitado. E o que eu quero, do fundo do meu coração, é que no meio do ano, esses caras, tipo o Scarpa, o Dudu, o Renier, Igor Gomes, o próprio Bernard, que vem ainda começa, ele quer fazer, mas também é limitado, que tire esses caras. Porque esses caras contamina quem quer. Porque o time trava e não desenvolve. Porque os caras, além de ser limitado, tem gente que não quer. E é nítido isso. Não precisa de ser especialista em futebol para ver que o Scarpa não quer jogar. Que o Dudu não quer jogar. Tanto faz como fez. Né? O Renier é limitado. Não consegue. Ele não consegue. Né? Então, assim, não precisa ser expert em futebol para ver alguns problemas que tem dentro do Atlético. Por exemplo, o Natanael, limitadíssimo. Limitadíssimo o Natanael. Ele está jogando tudo que ele pode, ele está dando o máximo dele, e mesmo ele dando o seu máximo, não dá, cara. Tipo assim, ele não consegue fazer uma jogada de fundo, não consegue dar um cruzamento, né, perfeito para poder o jogador de área. Me falou um cruzamento que o Natanael ele deu hoje que o Cassier chegar cheio, conseguindo cabecear. Não deu um. Então, assim, limitado. Você vê que olha a diferença do Lodge que jogou hoje, sabe? Pro Natanael. Então, assim, gente, a gente precisa de um lateral direito aí no meio da temporada, sim, tá? Por causa que é limitado e cobrado, preciado. Porque, gente,
Ou cobra do preciado ou cobra de quem contratou. Porque não é possível que esse menino não consegue jogar. Né? Não é possível. Então, é difícil e a gente, no meio do ano, precisa de organizar, cobrar a diretoria para organizar esse time e falar ter uma conversa com o Baba. Baba, você vai alinhar, você vai fazer esse time jogar, você vai acertar esse time, ou a gente precisa de conversar, vamos conversar para a gente poder, não foi aquilo que a gente estava entendendo e vamos encerrar aí o vínculo. Alguma coisa precisa ser feita, porque a minha percepção é que o Baba está perdido. Tá? E agora vamos falar agora do né, estrago que esse empate vai fazer. Gente, qual é o estrago que esse empate faz hoje? Impacta hoje, agora nos próximos meses aí do Atlético. O Atlético agora vai fazer 2 jogos em casa na Sul-Americana, correto? Correto. O Atlético está com 4 pontos e se ele fazer mais 6 pontos, vai a 10. O primeiro lugar já tá com 7 pontos. Ou seja, o Atlético praticamente não vai conseguir chegar em primeiro lugar. Ou seja, vai chegar em segundo e vai para playoff. Então, mais 2 jogos a mais. Ou seja, vai jogar mais 2 jogos com o time, sei lá, acho que se não me engano, do terceiro da que vem da Libertadores, né, para tentar conseguir uma vaga nas oitavas da Sul-Americana, tá? E ainda vai ter que adiar jogo do Brasileiro. Tem cabimento uma coisa dessa? Tem cabimento uma coisa dessa? Você fazer, você permitir que seu time empatar do jeito que empatou hoje, ganhou 2-0, para depois você ter que jogar mais 2 jogos. Você mudar totalmente a logística do seu time. Tem que adiar. O brasileiro já é um saco, já é um campeonato enjoado, todo jogo é jogo difícil e você ainda precisa de adiar. Então, assim, mais um erro para mim hoje, mais um erro que vai causar, né, lá na frente consequências. Então, assim, é difícil ver um time que está sem planejamento algum, desde a diretoria ao treinador. Então, é complicado e a gente vai sentir aí. Então, na minha opinião, o Atlético deveria, agora, desses 2 jogos que vai ter em casa, cara, ou você vai falar assim, cara, ou foca na Sul-Americana, mas não dá para focar na Sul-Americana se você tá ruim no brasileiro. Então, o certo mesmo, quer saber? Coloca reserva. Reserva do reserva. Para jogar os 2 jogos aqui na Arena MRV. Esquece se der certo, deu. Se não der certo, não deu. Porque, assim, o foco do Atlético esse ano tem que ser Libertadores, gente. Não dá mais para o Atlético ficar sem jogar uma Libertadores. É feio, tá ficando horroroso. O Atlético não conseguir jogar uma Libertadores. Então, já vai. Para 2025 não jogou, 2026 não jogou. Imagina, mais 3 anos sem jogar uma Libertadores. É horrível isso. A gente não pode aceitar. Né? O investimento que é feito, né? O tanto de milhões que gastou até o momento, foram 130 milhões. Né? Um orçamento grandioso, o quinto maior, né? do Brasil. Está entre os 5 maiores. E não conseguiu entregar nada. Nada. Vitória, ganha uma, perde 2. Empata outra, perde a outra. E fica nesse lenga-lenga. Né? Então, assim, a gente precisa de cobrar porque o torcedor não aguenta mais. O torcedor já está cansado. O torcedor está desgostoso. E cada vez gosta mais. E isso é preocupante. Então, a gente precisa de cobrar para que esse clube entre nos eixos. Então, vai ter uma grande oportunidade. O Atlético deu sorte. Vai ter a Copa agora, que é uma oportunidade de organizar a casa para voltar, respirar um pouco, porque o Atlético está, né, apertado, dar uma respirada para poder, né, seguir, né, o brasileiro futuro e quem sabe beliscar uma Copa do Brasil, a gente não sabe, né? Desse jeito que tá, não consegue. Desse jeito que tá, esquece. Mas se contratar algumas peças interessantes no meio do ano e tirar esses jogadores que não querem, essas laranjas podres, aí sim, se fazer isso, talvez a gente possa começar a sonhar com alguma coisa melhor. Se não, é brigar para não cair, amigo. A realidade é essa. Valeu? Gente, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, é nóis. Vamos torcer aí. Valeu.